Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Meu nome é Daniel, eu vou compartilhar com vocês neste momento um pouco do que é a proposta do pensamento computacional, uma das nossas soluções para as escolas a nível da educação básica, ok? Iniciando, a gente tem a nossa estrutura curricular fundamentada em alguns padrões de aprendizagem, né? Entre eles, evidentemente, o de maior relevância para nós aqui no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, mas também temos alguns outros que são muito importantes e são padrões internacionais. Entre eles, temos aqui o IST, que é o Instituto de Tecnologias Educacionais, Associação, né, das Tecnologias Educacionais, que eles vão dizer quais são os eletrônicos adequados para cada faixa etária, entendendo que o pensamento computacional não é apenas o uso da tecnologia digital por parte do aluno, mas é o estudo da tecnologia por parte do aluno. Então, a tecnologia não é um recurso, uma ferramenta, ela é objeto de análise e estudo. E o IST, então, vai dizer quais são os eletrônicos que você podem levar para a sala de aula com essa finalidade, com esse objetivo. Temos também a NGSS, que é quem vai dizer quais são as habilidades necessárias para os indivíduos da próxima geração, ou seja, de que forma a geração atual prepara a geração do futuro. E quais são as habilidades necessárias para essa geração do futuro? Eles vão dizer, e a gente então olha também para aquilo que eles dizem. A CSTA, Associação Americana de Professores da Computação, eles possuem um padrão curricular que traz o necessário para o aluno dentro dessa ciência da computação, o que ele deve saber como mínimo dentro de cada ano letivo que compreende a educação básica. Então, para o aluno de primeiro ano, qual é o mínimo que ele precisa entender e saber sobre tecnologia digital e aquilo que ele aprendeu no primeiro ano e serve para ele aprender mais no segundo ano, qual é essa habilidade e competência que ele vai adquirir no segundo ano, no terceiro e assim de maneira sucessiva. E a CCSSI é a espécie de um padrão curricular comum que os estados americanos estabeleceram como mínimo para o indivíduo, né, se formar no mundo contemporâneo. Então, como existe ali nos Estados Unidos, essencialmente, de forma específica, né, cada estado possui a sua própria estrutura em relação à educação e proposta curricular, eles convenceram-se de que era necessário criar um padrão curricular comum para todo o cidadão americano e traz um pouco de cada uma dessas outras, né, referências que mencionei anteriormente. Apenas para dizer que, para além da Base Nacional Comum Curricular, o pensamento computacional também se estrutura, né, tendo como referência padrões curriculares internacionais de vanguarda. E aqui, para falar um pouco da estrutura curricular, nós temos dentro dessa esfera, chamamos isso carinhosamente de rolimã, é a nossa rolimã da estrutura curricular. Só quem é velho vai entender o que, que é isso. Mas enfim, se tiver curiosidade, vai lá no Google e pesquisa carrinhos de rolemã e você vai ter uma noção do que eu estou dizendo. Voltando ao nosso tema aqui, eu tenho aqui como Code, Design, Maker, que é a computação física, e Internals, são basicamente aplicações do pensamento computacional. Então, entendendo o pensamento computacional, eu posso criar códigos e programar sistemas computacionais, entendendo os sistemas computacionais, né? Entendendo o pensamento computacional. Eu posso criar designers digitais, então, imagens, animações, modelos 3D, realidade virtual, realidade aumentada, é aquilo que eu consigo fazer, é uma das aplicações do pensamento computacional, a área de design. A área maker, ou computação física, como o próprio nome já dá de forma sugestiva, né, a entender, são aquilo que eu posso tocar, né, visualizar, é a parte física da computação. Como que eu consigo manipular e definir o comportamento desses sistemas computacionais que são físicos. Dentro disso, nós temos lá robótica e eletrônica digital. E a parte de internals
é como funciona, é a arquitetura do computador. Como que o computador armazena informações, como que ele processa informações, como que ele converte, como que ele guarda, como que ele encapsula dados para segurança. Então, é a parte arquitetura, né? A parte de arquitetura do computador são outros das aplicações desse conhecimento, que é chamado pensamento computacional. E dentro disso, eu tenho os fundamentos. Então, a partir dos fundamentos, eu consigo evoluir para a aplicação. Então, o pensamento computacional não trabalha apenas robótica, não trabalha apenas eletrônica, não trabalha apenas programação, não trabalha apenas a ideia de mídia digital, né, e imagens digitais, mas ele trabalha todas essas aplicações, porque dentro do nosso núcleo do currículo, nós trabalhamos os fundamentos do pensamento computacional, que são abstração, dados, recursividade, paralelismo, algoritmo, padrões, decomposição, e dentro disso, então, a partir do núcleo, a gente evolui para aplicações dessa ciência, né, desse componente curricular que é o pensamento computacional, tá? Então aqui, de novo, o núcleo de forma mais visível, né? Que a partir do núcleo eu posso trabalhar, portanto, robótica, eu posso trabalhar programação, eu posso trabalhar arquitetura de computadores, eu posso trabalhar designer, né, digitais, mas partindo do núcleo. Por exemplo, se eu trabalhasse apenas a robótica, eu estaria dizendo que, numa analogia com a matemática, eu estaria ensinando para os alunos apenas aritmética, que seria soma, subtração, divisão, né? Mas eu não posso ensinar apenas somar e subtrair, dividir, multiplicar, e com isso dizer que eu estou ensinando computação. Né? Então, a escola não pode ensinar multiplicar, somar, dividir e restas e subtrações, e com isso dizer que está ensinando a matemática, porque a soma, subtração e divisão é apenas uma parte da matemática. É a mesma coisa que a robótica para a computação, de forma, né, análoga, digamos assim, tá? E o computador está para a computação, assim como a calculadora para a matemática. Usar calculadora não é saber matemática. Então, usar computador não é necessariamente saber computação. Então, é importante deixar isso claro, né, de que o pensamento computacional que a Somos traz dentro das soluções complementares, ela trabalha a computação como objeto de análise e estudo na forma de componente curricular na educação básica. E algo muito interessante, tudo que nós fazemos, todos os fundamentos tratados dentro da estrutura curricular, eles apontam para projeto. Então, a nossa metodologia é ativa, metodologia ativa de aprendizagem, em que, a partir do momento em que eu trabalhei com os alunos, os fundamentos que estão lá no núcleo, a gente começa a aplicar esses fundamentos dentro, né, do code, designer, maker e internals. A partir daqui, eu consigo direcionar o aluno para criar projetos e aplicar o conhecimento. Então, não é apenas o que eu sei, na visão do aluno, mas é o que eu faço com aquilo que eu sei. E dentro desse o que eu faço é colocando a mão na massa. E tudo isso dentro de uma espiral crescente de complexidade para promover a aprendizagem contínua. Então, esses fundamentos e os projetos, eles vão sendo trabalhados de forma concomitante em níveis de complexidades evolutivos, para que os mesmos fundamentos sejam trabalhados com alunos em diferentes fases do ensino, mas sempre produzindo e trazendo aprendizagem e evolução no processo cognitivo do aluno. E usamos também como referência, né, a taxonomia de Bloom para estipular ou determinar a forma como nós fazemos a nossa aprendizagem ativa. Na taxonomia de Bloom, a base dela é o lembrar, porque diz Bloom que a aprendizagem ela é associativa, a cognição ela é associativa, então a base da aprendizagem é relacionar aquilo que eu vou trazer de novo a um conhecimento
já pertencente ao indivíduo. Então, eu aprendo a partir da associação que eu faço com aquilo que eu já sei. Então, a partir dessa ideia, nós iniciamos o processo de aprendizagem a partir do lembrar. Depois que você faz essa referência, você traz o entendimento desse novo conceito, depois a aplicação daquele conceito. Lembra que eu falei do code, né, do maker, do internals, do designer? É a aplicação desses fundamentos apresentado a eles de forma mão na massa, de forma prática, que é o maker. Né? Então, uma vez que a gente consegue chegar a esse nível de aplicar o fundamento, a gente, né, fez aqui uma releitura da taxonomia de Bloom e depois daqui a gente pula direto já para o nível 6 da taxonomia de Bloom, que é o topo da pirâmide, é o ápice da aprendizagem, que é quando o aluno é capaz de criar a partir do que ele entendeu e compreendeu. E a gente, a partir do criar, vai fazendo o caminho regressivo, né? O caminho de volta para a base da pirâmide. Porque criando, ele começa a avaliar, criando, ele começa a analisar, e aí ele volta de novo a aplicar, entender e lembrar. Então, essa é a forma como, dentro do pensamento computacional, trabalhamos a metodologia ativa a partir dessa, né, releitura aí com referências na taxonomia de Bloom. E o pensamento computacional das soluções complementares Somos, ele traz um conteúdo para cada ano letivo dentro da educação básica, ok? Então, para cada ano letivo, eu vou ter um conteúdo inédito e específico. Cada esfera ou cada elemento desse aqui, ele compõe 2 semestres do ano, então, portanto, para a educação infantil, alunos de 4 anos, que é chamado o primeiro período da educação infantil, eu vou ter o primeiro e o segundo semestre, que é o MM1, MM de módulo mini, que são alunos do infantil, portanto, eu tenho conteúdo inédito para alunos de 4 anos e depois um conteúdo inédito para esse aluno quando ele evoluir para o segundo período da educação infantil, na idade de 5 anos. E assim até o 9º ano do ensino fundamental 2, tá? Então, para todo o segmento fundamental 1, a mesma forma, eu tenho conteúdo inédito para cada aluno, de acordo com a sua faixa etária e o seu ano letivo. E aqui apenas para familiarizar os termos, então MM diz respeito ao módulo Mini, que trata da educação infantil, o MK são os módulos Kids, tá? Cada módulo compreendido em um semestre, então o módulo MK01, MK02 diz respeito ao primeiro ano do ensino fundamental 1 ou anos iniciais. MT é o módulo Teens, que se refere aos módulos aplicados para alunos dos anos finais da educação, né, do ensino fundamental, ou ensino fundamental 2, como você queira dizer. E aqui nós temos os materiais didáticos que são entregues para os alunos e também trabalhado na escola. Para a educação infantil, existem portfólios no tamanho de A3, folhas A3, que o aluno vai trabalhar muito a parte concreta, o recortar, o desenhar, o rabiscar, o escrever, o desenhar, e tudo isso dentro daqueles fundamentos do pensamento computacional que vão trabalhar sequência lógica, organização, composição e decomposição, identificação de padrões, tudo isso trabalhado em folhas A3, que o aluno consegue manusear de forma mais fácil, né? E também com eletrônicos educacionais condizentes a essa faixa etária. Perceba que aqui não há exposição à tela para o aluno da educação infantil, porque nessa fase de ensino não é produtivo, não é eficiente para ensinar computação, expor ao aluno diante de uma tela em que ele apenas irá consumir conteúdo.
E isso, aquele padrão curricular que eu mencionei lá no início, a Associação Internacional de Tecnologia Educacional, eles vão dizer isso para a gente, de que o aluno de 4 ou 5 anos de idade não é produtivo colocá-lo diante de uma tela em que apenas há exposição de conteúdo e não há algo prático para ele fazer, até porque o computador ele tem uma interface de interação com o indivíduo, o teclado alfanumérico, a criança nessa idade não tem a propriedade para interagir com essa interface, e também o tablet ou smartphone foram desenvolvidos por engenheiros pensando na usabilidade do adulto e não da criança necessariamente. Então, o tamanho dos tablets, o peso, a habilidade necessária para a navegação entre abas tornaria inviável para aprender computação. Talvez vale para consumir conteúdo. O aluno ver o tablet e assistir a um vídeo expositivo. Isso é normal, ele pode fazer. Mas levar o tablet para a sala de aula para ensinar computação é algo que não entendemos produtivo, e a Associação Internacional de Tecnologias Educacionais também vai dar para nós essa referência. Portanto, para a educação infantil, o eletrônico educacional são objetos que respeitam a ergonomia das mãos da criança. Então, são teclas físicas com cores primárias que dialogam com a leitura que a criança faz do mundo no qual ele está inserido, tá? Então, são eletrônicos educacionais físicos. E dentro do Fundamental 1, já aí sim nós trazemos um pouco de tecnologias mais robustas, como Sphero, Arduino, Littlebits, MakeMaker, e também os alunos recebem cadernos de criação, que são locais onde eles vão fazer experimentos, registros de aprendizagem, diferentemente de um livro didático ou paradidático, que traz conteúdos e exercício de fixação. O caderno de criação do pensamento computacional é registro de aprendizagem. Um exemplo que nós damos para as escolas quando falamos do material didático e damos essa nomenclatura de caderno de criação é simples, tá? O exemplo é o seguinte: se eu tiver 2 filhos gêmeos, iguais, idênticos, fisicamente pelo menos, e eles estudam na mesma escola, na mesma sala, com o mesmo professor e os mesmos colegas. Se eu entregar para esses meus 2 filhos um caderno em branco no começo do ano, no final do ano, os cadernos dos 2 serão iguais ou diferentes? Naturalmente, os cadernos terminarão diferentes, porque o registro de aprendizagem do aluno é único, é dele, pertence a ele. Então, o caderno de aprendizagem, o caderno de criações, né, da Mind Makers, do pensamento computacional, ele tem por objetivo não é trazer conteúdo, mas sim registrar a aprendizagem do aluno ao longo do processo de ensino, né, do pensamento computacional, tá? E o mesmo se aplica para os alunos do Fundamental 2, claro que na sua própria linguagem, respeitando todo o repertório que o aluno do Fundamental 2 já possui, já traz consigo. Se trabalha também browsers, né, como Arduino, como Raspberry, para trazer um pouco de internet das coisas, né, processos inteligentes de automação, e eles vão ter que criar esses projetos, registrando todo esse aprendizado e essa elaboração do projeto nos seus cadernos de criação, tá? E aqui acho que é algo que vale muito dizer, que o pensamento computacional está em evidência neste momento, há um bom tempo já, de fato. Prova disso, por exemplo, é que o PISA, que é o exame, né, de avaliação de aprendizagem internacional dos alunos na educação básica, pela primeira vez ele vai trazer na sua edição de 2021, que é a próxima, a avaliação do pensamento computacional como conteúdo básico da educação. Tá? E isso para dizer que eles já possuem, né, os países membros da OCDE, que são os que organizam a avaliação, o certame do PISA, eles já trabalham o pensamento computacional como conteúdo curricular obrigatório
nas escolas públicas e privadas dos seus respectivos países. Em 2014, o Reino Unido foi o primeiro a fazer esse movimento, então, portanto, nós temos já os alunos com 6, 7 anos da educação básica de escolas públicas e particulares dos países da OCDE aprendendo o pensamento computacional e, portanto, eles avaliaram que já em 2021 é suficiente, é um tempo razoável para avaliar o quanto os alunos já entendem, compreendem, sabem sobre o universo do pensamento computacional. E a OCDE, né, já fomenta isso, como eu já disse, que os países membros, né, dessa organização tragam o pensamento computacional como componente curricular da educação básica, seja para escolas privadas ou públicas. E o Fórum Econômico Mundial já vem em várias edições trazendo essa observação para o mundo de que é necessário a cultura digital, aquilo que a Base Nacional traz para nós de forma explícita, é necessário desenvolver a cultura digital no indivíduo, né, que se forma hoje, que se desenvolve hoje no mundo atual, porque isso está diretamente atrelado a eficiência e também a inserção desse indivíduo no mundo em que ele irá viver, né, altamente tecnológico. E agora nós temos, né, nesse cenário pós-Covid, pós-pandemia, algumas observações e algumas coisas que temos ouvido que por necessidade as indústrias e serviços deram um salto de 5 anos em seus processos de digitalização. Então, várias empresas, segmentos, vários setores, várias indústrias que estavam planejando a digitalização dos seus processos, deram um salto de aproximadamente 5 anos nessa área. A escola é uma delas, mas não a única, óbvio. E a gente percebe que se antes a escola que trabalhava o pensamento computacional na grade curricular já estava um passo à frente, hoje essa escola está pelo menos 5 passos à frente. E para dar base a tudo isso, né, para permitir que a escola consiga trabalhar esse programa de forma eficiente, nós temos um documento que dá amparo à escola nesse processo, que é o referencial pedagógico desse componente curricular. Um documento de quase 200 páginas, em que traz ali artigos científicos que dão embasamento para essa proposta, né, de componente curricular, traz de forma discriminada qual é o papel de cada um dos agentes da comunidade escolar na execução desse projeto, qual que é o papel da família, papel do aluno, papel do professor, do coordenador, do gestor da escola, o que cada um tem que fazer, como que os cadernos de criação estão atrelados ao processo de ensino-aprendizagem, como que é feita a avaliação, como que você evolui dentro dessa trilha de aprendizagem. Tudo isso está nesse documento que é entregue para a escola a partir do momento em que se firma, né, a parceria de trabalho conjunto. E há também a forma digital desses materiais, o referencial pedagógico, a trilha de aprendizagem, como que se evolui dentro dessa ciência, né, enquanto o projeto é em execução na escola, folder para que a família possa receber da escola as informações sobre essa proposta curricular, artigo científico que embasa e justifica o porquê dessa nova disciplina, desse novo componente curricular na educação básica, e um guia de captação para que a escola possa tirar o maior proveito em posicionamento de mercado, aplicando esse projeto e desenvolvendo essa atividade dentro das suas instalações. E aqui um pouquinho do que os alunos fazem em sala de aula. Essa imagem é de uma aula, de fato. O que você vê são mãos dos alunos, de fato, e eles estão trabalhando no caderno de criação, que é o que é entregue a eles, e aqui eles estão trabalhando o circuito elétrico, e de forma prática. Não apenas na forma de teoria ou exposição, mas é dado apenas a eles um start inicial. A partir dali, eles têm que aplicar esses fundamentos e criar um circuito elétrico a partir de bateria de relógio, fita de cobre como elemento condutor de eletricidade, utilizando o desenho já no caderno de criação do circuito elétrico, entendendo
a implicação da polarização dentro de um circuito elétrico para estar fechado ou estar aberto, como que eu abro o circuito, como que eu fecho o circuito, tudo isso de forma prática, né, que a nossa metodologia ela foi desenvolvida e estruturada dentro da metodologia ativa de aprendizagem. E aqui nós temos a imagem, né, de uma aula acontecendo, também trabalhando aquela ideia de computação física, né? Aqui um projeto sendo desenvolvido, né, pelos alunos, em que esse eletrônico educacional, que pode ser chamado de robô, precisa identificar onde há essas árvores, né, que estão aí representadas em cada região do país, e deve recolher as plantas, as árvores que pertencem a uma determinada região e foi plantada na região errada. Então, há um reconhecimento do eletrônico ali sobre que tipo de árvore é aquela, observando a forma que ela tem, e levar essa árvore e plantar ela na região adequada, na região correspondente. Então, para fazer esse projeto todo, os alunos aqui precisam aplicar os fundamentos que foram trabalhados com eles do pensamento computacional. Então, quando eu digo que tudo aponta para o projeto, é exatamente aqui uma evidência disso. Aqui nesse projeto estão aplicando, portanto, o fundamento de paralelismo, de decomposição, de abstração, de decomposição de problemas, tudo isso sendo trabalhado no desenvolvimento, né, desse projeto, tá ok? E, para finalizar, do pensamento computacional, termino com essa frase que está aqui na parte final: o profissional do século XXI é aquele que se sente seguro trabalhando tanto com as pessoas quanto com a tecnologia ao seu redor. E para que isso seja possível, o aluno, portanto, o profissional, portanto, do século XXI, precisa entender a tecnologia que o rodeia. E para entendê-la, ela precisa estar inserida como componente curricular na educação básica, e essa é a proposta do pensamento computacional. Fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, faça contato com a gente. Será um prazer poder atendê-los e esclarecer as dúvidas que possam ter ficado sobre este assunto. Nos vemos em uma próxima ocasião. Um abraço a todos.